Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, aos nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, de todas as partes do Brasil, aonde quer que você esteja neste momento assistindo o nosso vídeo do nosso culto online. Quero que você seja muito bem-vindo a este nosso momento que nós estaremos aprendendo, ouvindo de Deus, recebendo de Deus e sendo abençoados por Deus. Vale lembrar mais uma vez que o nosso culto online é postado todos os domingos às 10 horas da manhã aqui em nosso canal no YouTube. E o objetivo de nós postarmos no YouTube é fazer com que você possa assisti-lo. Se tiver alguma dúvida, assiste novamente, e se de fato você diz, não, eu quero aprender mais, aí você tem essa possibilidade de assistir mais de uma vez. Claro que nós também fazemos algumas lives pelo Facebook, mas sentimos de deixar esse momento aqui no YouTube como sendo o nosso momento do culto online aos domingos. A princípio, estamos fazendo todos os domingos, mas breve nós estaremos realizando também outros dias da semana. Qual é o objetivo do nosso culto online? Deixa eu lhe dizer. Qual o objetivo? Principalmente para atender aquelas pessoas que estão em casa. Muitas são as pessoas que ao longo dessa pandemia não tiveram a liberdade de ir à igreja, de participar dos cultos, de ter uma comunhão com Deus, quando eu digo reunidos na igreja, templo físico. Algumas pessoas mesmo quando vai, acaba ficando um pouco desconfortável por causa do ambiente, né? Muitas vezes fica as dúvidas, nossa, será que eu estou fazendo bem? Será que eu não deveria estar em casa esperando tudo passar, tudo normalizar para eu poder estar indo à igreja? Ou às vezes até um familiar seu que fala, mãe, não vai, vó, não vai, espera, deixa passar. Então, nós criamos o culto online para você então ter esse culto na sua casa. Também nós criamos o culto online para você que diz, eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo, aqui na minha cidade. Claro, nós não temos a igreja fisicamente falando aí ainda, mas você se alimenta todos os domingos pela nossa programação. Então isso é importante. Eu estava lembrando esses dias lá na Coreia do Sul, tem uma igreja que é a maior igreja do mundo, né? Ela tem mais de 800 mil membros, a igreja do Dr. David Yong-Soo, é a maior igreja do mundo. E, claro, você fala, bom, como é que 800 mil pessoas vão congregar, pastor, num templo físico? Daí que está a resposta. A maioria dos membros da igreja do David Yong-Soo, eles congregam em casa. Então, a pessoa está em casa, tem um momento que o pastor David Yong-Soo entra, e hoje, é claro, ele está aposentado, acho já, mas ele entra e traz a mensagem para todo mundo, e todo mundo participa. Vamos dizer, e o dia da Santa Ceia, pastor? É a mesma coisa que a gente faz aqui, ó. Todos têm em casa o pão, o cálice, e naquele momento ali da ministração, eles participam em casa e faz da casa deles um culto. Claro que nós ainda temos a cultura, né, de sair, ter que ir em algum lugar, né? Nós temos que, isso é normal, faz parte da nossa cultura, né, de sair. Se eu não for à igreja, se eu não caminhar até a igreja, se eu não dirigir até a igreja, meu Deus, o meu domingo não valeu. Então nós estamos mudando isso um pouco, não no sentido de acomodar as pessoas, porque assim, eu ouço vários pastores falar, mas se você faz o culto online, então as pessoas elas não vão à igreja fisicamente. Bom, de uma forma ou de outra, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a importância da nossa vida enquanto aqui como servos de Deus? A missão que eu tenho é ajudar você a chegar perto de Deus. A missão que eu tenho é ajudar você a se aproximar de Deus. Se você aí na sua casa e eu aqui, por meio desse vídeo, consigo fazer você se aproximar de Deus, eu estou cumprindo a minha missão. Se você no seu sítio, ou até mesmo em viagens, ou quem sabe descansando numa pousada com a sua família, e de repente você para
e assiste esse momento. E se eu consigo, aqui por meio da palavra, por meio desse momento devocional, eu consigo fazer você se aproximar de Deus, eu estou cumprindo a minha missão, porque o Senhor Jesus disse que esta seria a nossa missão. Ele: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as gentes, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus quer que nós estejamos cada dia nos unindo a Cristo, nos chegando a Deus. Então, esse é o objetivo do nosso propósito aqui hoje. Pergunto, você já preparou os elementos para nós participarmos da Santa Ceia daqui a alguns minutos? Se você ainda não preparou, eu queria que você preparasse, seja um pedacinho de pão, pode ser um pedaço de bolacha. Se você não tem o suco da uva, que representa o sangue do Cordeiro, você pode pegar até um pouquinho d'água num copinho pequeno e deixa aí do lado. Quando nós participarmos, você vai dizer: bom, esta água representa o sangue do Cordeiro. E aí nós vamos participar juntos desse momento que eu digo, será glorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, agora eu quero convidar você para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Eu tenho falado esses dias com os irmãos na igreja acerca do reino de Deus. Como o nosso tempo aqui é um pouco mais reduzido, então eu sempre faço a vocês um resumo daquilo que falamos no domingo, ou daquilo que, no caso, falamos porque eu já preguei hoje, né? Já tive o culto das 7 horas. Então, eu estou lhes trazendo um resumo daquilo que eu preguei, para você ficar atualizado, né? Então, se você conversar com alguém que esteve no culto, se você conversar sobre a mensagem, a pessoa vai dizer: não, é isso mesmo que o pastor pregou. Olha que unidade gostosa. Olha que unidade sensacional. Se você, digamos, lá de Pernambuco, por exemplo, que assistiu o devocional, ou assistiu o culto online, conversar com alguém aqui de Cuiabá, onde eu preguei, a pessoa vai dizer assim: não é verdade, olha, é isso aí mesmo, o pastor falou sobre isso, porque nós estamos trazendo essa unidade de crescimento para a igreja. Alguns me perguntam assim: mas pastor José Maria, se as pessoas ficarem em casa e não forem à igreja, elas não vão colaborar com a obra de Deus. Um dia eu falei: mas você está preocupado com isso, meu amigo? Você está preocupado em saber se as pessoas vão ou não colaborar? Porque existem pessoas que querem que você vá fisicamente até o endereço tal, número tal, na intenção de que lá você vai contribuir, você vai levar seus donativos. Poxa vida, eu disse para um amigo, não sei nem se eu posso chamá-lo de amigo: você está preocupado com isso? Eu estou preocupado em fazer você se aproximar de Deus, em você estar perto de Deus. Eu não quero que você saia da sua casa e venha até tal lugar, simplesmente porque se você vier, você vai trazer donativos e esta, aquilo outro. Nada disso. Isso aí, se você quiser fazer, você tem, por exemplo, as informações da igreja, né? E caso você queira, você manda um WhatsApp, a gente manda para você. E aí o que acontece? Você faz. Não pode ser esse o objetivo principal de nós estarmos aqui. Então, nós não queremos que você acomode. O que você não pode é acomodar espiritualmente, tá? O que você não pode é acomodar espiritualmente. O que é acomodar espiritualmente? Deixando as coisas de Deus para segundo plano. Isso você não pode. Agora, a partir do momento que você está crescendo espiritualmente, que você está feliz espiritualmente, que você está envolvendo com Deus espiritualmente, meu amigo, é isso que Deus quer para todos nós. Tá bom? Então, olha só, gente. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para nós lermos Colossenses capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13 e também o versículo 14. Quando nós lermos, você verá que nós já falamos sobre esse texto. Só que hoje nós vamos estar entrando numa parte mais profunda do texto que fala sobre a remissão dos nossos pecados. Vamos lá.
Colossenses, você encontrou? Vamos lá então, fazer como se nós estivéssemos na igreja, tá bom? Né? Olha só, diz assim o versículo 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. Então o Pai nos fez idôneos, capazes, para que nós participássemos da herança dos santos na luz. Diante de Deus não existe nenhuma pessoa que está ligada a Cristo, que está unida a Cristo, que entregou a Cristo a sua vida, que confessou os seus pecados e disse: Cristo, eu te recebo em minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Não importa quem seja essa pessoa, a partir do momento desta confissão, o poder de Deus a faz idônea, ou seja, ela se torna capaz de participar da herança dos santos na luz, ou aquilo que Cristo conquistou no Calvário, ela tem direito a tomar posse. O versículo 13 vai dizer assim para nós: e ele nos tirou do império das trevas, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos... E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos transportados, tirados do reino das trevas, e ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, o meu rei é Cristo. No passado, antes de eu ter entregue a minha vida ao Senhor Jesus, o rei que reinava na minha vida era o rei das trevas. Uma vez entregue a minha vida a Cristo, Cristo Jesus passou a ser o meu rei. Ele é o teu rei, ele é o nosso rei. Hoje quem reina na nossa vida é ele. Interessante que diz o texto que ele nos tirou. Não diz que eu saí do reino das trevas, não. Ele me tirou. Por quê? Por que ele me tirou do reino das trevas? Porque a força que me prendia nas trevas era uma força maior do que a minha força física. Por mim mesmo, eu não tinha condições de sair. Não adianta você que é cristão olhar para uma pessoa que está na vida errada e dizer assim: você tem que sair daí. Você tem que largar isso, você tem que mudar de vida, você tem. Na verdade, qualquer pessoa, ela não tem condições por ela mesma de sair de toda e qualquer situação que ela se encontra. O Senhor Jesus precisa ajudar essa pessoa. Ao invés de você dizer, você tem que isso, você tem que aquilo, por que você não pede ao Espírito Santo para mudar a vida daquela pessoa, para fortalecer aquela pessoa, para ela então ter condições? Por que você não pede ao Senhor Jesus que tire aquela pessoa daquela situação caótica, crítica, difícil que ela está? Porque o próprio texto aqui diz: ele, Cristo, nos tirou do reino das trevas. Ou seja, o nosso Deus nos tirou do reino das trevas. Ele nos tirou, porque nós pertencemos a ele. É como se ele fosse lá e dissesse assim: para aí, rei das trevas, peraí, você não vai mais usufruir e nem tocar na vida dessa pessoa. Eu estou tirando ela do teu reino. Então ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do amor dele. Toda pessoa que aceitou a Jesus como Salvador pessoal, você foi transportado. Deus te transportou do reino das trevas e te trouxe para o reino do Filho do amor dele. Tudo bem até aqui? Então nós somos transportados. Quem me transportou? Deus. Por favor, eu ouço e vejo muitos cristãos condenando os outros, julgando até. Às vezes você chega na igreja, tem uma pessoa toda tatuada, toda doidona, né? Toda malucona sentada no banco da igreja. E geralmente os crentes, se assim eu posso dizer, os crentes mais tradicionais, ele passa perto da pessoa e olha com aquele olhar de desprezo. Porque ele fala: o que essa pessoa veio fazer na igreja? Na verdade, qualquer um de nós, todos nós precisamos. Todos nós precisamos que Deus nos transporte do reino das trevas e nos traga para o reino do Filho do amor dele. Nós não podemos julgar quem quer que seja. Nós precisamos ajudar as pessoas. E quem muda a vida dela, quem as transporta do reino das trevas para o reino do Filho do amor dele é Cristo. Uma vez, vou contar para você rapidinho aqui um episódio que o próprio Jesus contou. Na verdade, eu não vou contar, eu vou te fazer lembrar de um episódio que o próprio Senhor Jesus contou, ou seja, uma parábola que ele contou. Ele disse que um certo fazendeiro estava precisando de pessoas para trabalhar. Aí viu um rapaz, chamou e falou: você quer trabalhar para mim? Ele falou: quero.
beleza, eu vou te pagar X. E ele então começou a trabalhar às 8 da manhã e, acertado, queria pagar o valor X. Ali perto do meio-dia, ele viu outro camarada ocioso, falou, e você? O que você está fazendo? Ele falou, estou aqui, vendo se consigo uma oportunidade de trabalho. Ele falou, você não quer ir trabalhar para mim? Eu falei, quero. Tá bom, vamos então. Eu vou te pagar, vamos dizer, R$100, o mesmo que prometeu pagar para o que começou às 8. Aí, perto das 2 horas, ele viu um outro cara ainda de braço cruzado e falou, e você, está fazendo o que aí? Ele falou, estou aqui porque ninguém me contratou até agora, achei que eu ia conseguir alguém para trabalhar, mas já são 2 horas, não consegui. Aí o dono da fazenda falou, então, vai trabalhar na minha vinha, eu vou te pagar R$100. Muito bem. Aí, bom, então nós temos 3 casos diferentes. Diz o texto bíblico que na hora de acertar, o primeiro, que começou às 8, veio pensando, eu vou receber mais que eles, porque eu comecei a trabalhar mais cedo. Aí chegou na hora, o dono da fazenda, o agricultor, deu R$100 para ele. E aí, vamos inverter, vou começar do que chegou por último. Aí o que chegou 2 horas, o dono da fazenda foi e deu R$100 para ele. O que começou a trabalhar para mim falou, cara, eu devo receber uns 200, uns R$300, porque eu comecei mais cedo. Aí o outro que trabalhou meio-dia, chegou e ganhou R$100 também. E o outro que começou mais cedo, chegou o dono o agricultor e deu R$100 para ele. Aí ele ficou indignado, falou, mas peraí, como assim? Eu trabalhei desde cedo até a tarde e ganhei R$100 só, e esses aí, que chegaram depois, também ganharam 100. Aí ele falou assim, o agricultor falou, e deixa eu te falar, não estou sendo mal, nós não combinamos? R$100 foi. Então, se nós combinamos que o teu trabalho seria 100, por que agora você acha injusto, me chama de injusto, porque eu quis fazer esses outros igual, dar a eles o mesmo preço que eu dei a você? E não posso eu fazer o que eu quero com o que é meu? Ou seja, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o reino de Deus, sabe, às vezes a pessoa diz assim, não, eu mereço mais porque eu fiz mais. Não, você merece conforme a justiça, conforme o que está escrito na palavra de Deus. Você está entendendo? Então, assim, hoje nós temos que olhar para as pessoas que vêm à igreja, que procura. Nós não podemos olhar assim e dizer, não, mas esse aí não merece. Esse não merece. Nós fomos transportados. Ele, Deus, nos quis transportar. Não foi algo que nós merecemos. Não foi algo que nós pedimos. Nós entregamos a nossa vida a Ele e Ele então nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tá? Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Agora, eu vou falar da segunda parte, ou do versículo 14, que diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos nossos pecados. Eu acredito, e hoje nós vamos falar da Santa Ceia, daqui a pouquinho nós vamos cear juntos, eu acredito que um dos maiores problemas no coração da cristandade, da irmandade, é sobre a remissão dos pecados. Porque quando se trata de passado, é o que mais perturba o presente de algumas pessoas. Porque elas acham que Deus não as perdoou pelo que fizeram. Ou existem muitas pessoas, inclusive, fazendo até coisas que não tem muito a ver com o ensinamento bíblico. Gente, pasmem, existem pessoas, em nome de Deus, fazendo até regressão dentro da própria igreja evangélica. Sim, existem pessoas fazendo trabalho de regressão. Existem pessoas fazendo trabalho que não é o trabalho da igreja, sabe? Lidando com o passado, fazendo as pessoas voltar lá no passado, quase que hipnotizando, em nome de Deus. Não, porque eu preciso quebrar as tuas maldições do passado. Eu preciso que você... Existem até casos de pessoas que se incorporam ou manifestam outras pessoas para falar do futuro daquela pessoa. Uma coisa assim que eu fico indignado, né? Porque não só indignado com quem faz, mas indignado com quem participa, mas com quem faz, porque muitas vezes
a pessoa é inocente, ela só quer se livrar do passado. Ela só quer se livrar daquele peso do passado. Então, eu vou deixar claro aqui que para você se livrar do peso do passado, também foi a vontade de Deus te deixar livre. Aqui diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos nossos pecados. E o que quer dizer isso? Aquela natureza pecaminosa de Adão que nós herdamos, em Cristo Jesus nós fomos perdoados. Eu repito, a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, em Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Eu queria que você entendesse uma coisa. No seu dia a dia, nós aprendemos que nós temos que contar os nossos pecados, tá? Eu aprendi assim, acredito que a maioria dos senhores também aprendeu assim, né? Confessa o seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado. Você precisa contar o seu pecado. Você precisa falar qual é o seu pecado para Deus. Individualizaram o pecado. E isso confundiu a cabeça de muitas pessoas. Porque, na verdade, nós não temos um pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. Então, se eu chegar diante de Deus e falar assim, Deus, o Senhor me perdoa porque eu menti. Aí Deus vai dizer, tá, Zé, tudo bem, eu te perdoo porque você mentiu. Mas você também falou mal dos outros. É só mentir, Zé. Você falou mal dos outros, você pensou mal, você fez... Você está entendendo? Porque nós temos a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa que nós temos, em Cristo Jesus, nós já obtivemos a remissão dos nossos pecados. O que é que eu tenho que fazer então? Eu só tenho que entender que em Cristo Jesus eu tenho a remissão dos meus pecados. A única coisa que eu preciso fazer é chegar para Cristo e dizer, Cristo, Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que por mim mesmo eu não merecia a sua graça, eu não merecia o seu perdão, mas o Senhor me redimiu, o Senhor me transportou do reino das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas que o teu sangue purifique, me lava, me limpe dessa minha natureza pecaminosa. Que o Senhor me perdoe, Pai. Eu quero aprender, que o Senhor me ensine a viver uma vida segundo o teu coração. É isso que Deus quer que nós façamos. Porque cada um de nós, se nós individualizarmos o nosso pecado, nós vamos estar escondendo outros. Dá para entender o que eu quero chegar ou não? Dá para entender? Imagina que eu chego para você, que está aí me assistindo, e falo assim, ó, vou chamar você de José. Eu chego e falo, José, você precisa confessar seu pecado, José. Porque, olha, Zé, se você pecou essa semana, você precisa falar com Deus, você precisa confessar seu pecado a Deus. E olha, Zé, se você pecou contra alguém, você precisa ir lá e pedir perdão. Você precisa confessar seu pecado. Só que quando eu digo para você confessar o seu pecado, eu estou individualizando esse pecado. No mínimo, eu estou escondendo outros pecados, ou fazendo você esconder outros pecados, porque não é só um pecado que você tem. Nós herdamos uma natureza pecaminosa, só que nós temos a garantia, Deus está garantindo, que quando nós reconhecemos que nós temos a natureza pecaminosa e pedimos ao nosso Senhor Jesus que nos ajude, que nos purifique dessa natureza pecaminosa, sabe o que acontece? Nós somos redimidos, nós somos lavados. Tudo que a natureza adâmica me fez em relação a ofender a Deus ou desagradar a Deus, eu obtenho a remissão desses pecados. Então nós ensinamos as pessoas, eu digo nós ensinamos na Igreja Identidade de Cristo, porque é onde nós estamos hoje, tá? Então nós ensinamos as pessoas na Igreja Identidade de Cristo que você não tem que pensar que você tem um pecado só. Você tem que pensar, eu tenho a natureza pecaminosa. E quando eu vou pedir perdão a Deus, eu não peço simplesmente por eu ter xingado. Eu não peço simplesmente por eu ter falado mal das pessoas. Eu peço a Deus perdão para limpar a minha natureza pecaminosa, porque eu tenho a natureza pecaminosa. E nós, claro, quando eu digo eu tenho, enquanto na terra, essa natureza ainda tenta nos subjugar. Mas eu tenho a garantia que em Cristo Jesus eu fui redimido dela. Ou seja, quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, é como se Jesus estivesse mostrando para nós um espelho muito grande, escrito assim,
eu redimi você dos seus pecados. Ou seja, eu paguei o preço por ele. Não é para você carregar a condenação. Não é para você achar que não tem perdão. Não é para você achar que não existe remissão para você. Lá no grande espelho eterno está escrito: Jesus Cristo, remidor dos pecados dos que acreditam nele, dos que confiam nele. Portanto, quando eu entendo isso, eu devo a primeira coisa fazer: não ficar preocupado com o que eu fiz no passado. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo hoje. Aquele que está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, não fique pensando nos seus pecados do passado. Fique pensando no que você está fazendo para Deus hoje, no que você quer fazer para Deus hoje. Eu quero que você viva agora intensamente com Cristo Jesus na tua vida, porque o diabo, o nosso adversário, ele quer te acusar, dizendo a você que tudo de ruim que você está colhendo é por causa dos teus pecados do passado. Porque uma vez que você viva uma vida acusada, uma vida acuada, uma vida de condenação, acreditando que os seus pecados do passado estão te condenando hoje, você acaba perdendo a intrepidez, você perde a ousadia, você anda de cabeça baixa e até acreditando que Deus está punindo você. Então esse versículo aqui, eu queria deixar hoje para você aqui. Não conte os teus pecados para ninguém. Para quê? Por que eu tenho que confessar para você os meus pecados? Não é? Aliás, os meus pecados eu tenho que confessar para Deus. Não adianta eu chegar para você e dizer assim: ô João, Antônio, você me perdoa porque eu falei mal de você. Então tá perdoado. Mas eu não falei só mal, né? Eu falei mal, eu pensei mal, eu prejudiquei horas. Você está vendo que às vezes você pede perdão por uma coisa, mas ficaram outras para trás por causa da natureza pecaminosa? Por isso que a Bíblia ensina que nós temos que confessar os nossos pecados ao nosso Deus. E toda vez que assim o fazemos, 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje eu quero que você participe da Santa Ceia comigo, mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca pode pensar: será que eu posso participar da ceia? Será que eu tenho essa permissão de participar da ceia? Será que Deus, se eu participar da ceia, será que eu não vou ser condenado ao comer do pão, ao beber do cálice? Eu tenho uma mensagem que eu expliquei sobre isso. Talvez valeria a pena você depois dar uma olhadinha aí no YouTube, mas os vídeos anteriores, tem uma mensagem que eu falei sobre a Santa Ceia, porque é mal interpretado por algumas pessoas a explicação de Paulo, quando Paulo disse assim. Eu vou ler rapidamente 1 Coríntios 11, verso 23. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até aqui, maravilhas, não tem dúvida, né? Agora, algumas pessoas mal interpretam a partir do versículo 27, que diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui começam as dúvidas, porque eu vou ler o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu já vi ameaça na igreja, o pastor ameaçar, dizendo: se você comer o corpo do Senhor, ou beber o corpo do Senhor, estando em pecado, você vai ser condenado. Aqui está escrito que você tem que examinar, você tem que ver se você está puro, você tem que ver se você é digno de comer do pão e beber do cálice, porque se você comer indignamente, você vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Só que a forma que o pastor expressa, às vezes no indignamente, ele está
misunderstanding, ou seja, ele está mal interpretando o que o texto diz. Porque, pastores, preste atenção, pastores que me assistem, olha só, irmãos e amigos, a palavra indignamente não é a mesma que indigno, tá? A palavra indignamente é um advérbio de modo, tá? Enquanto indigno é a qualificação do sujeito. Ih, pastor, aí agora complicou tudo. Bom, vamos por parte. Quando Paulo disse que quem comesse e bebesse do corpo do Senhor indignamente, Paulo estava se referindo ao modo, a maneira, o jeito como a igreja de Corinto estava participando da ceia. O que estava errado na igreja de Corinto? O modo, a maneira, o jeito que eles estavam comendo o pão e bebendo o cálice. Ou seja, eles estavam comendo, bebendo indignamente. Ou seja, o modo com que eles estavam fazendo estava errado. Mas em nenhum momento aqui, Paulo disse que de modo indigno, qualquer que comer deste pão, beber desse cálice, sendo indigno, oxe, até eu não comeria, porque indigno seria a qualificação do sujeito. Quem é digno? Quem é digno de comer do pão e beber do cálice? Meu Deus, nós só comemos e bebemos por causa de Cristo. Porque dignos por nós mesmos? Misericórdia, não somos. Então Paulo não está dizendo assim, para você examinar e ver se você é digno. Ele está pedindo para você examinar se você não está comendo de modo indignamente. Se a maneira, vou dizer uma maneira, quer ver? Vou dizer uma maneira indignamente que você come do pão e bebe do cálice. Vamos dizer assim, você pegou o pão, pegou o cálice, o pastor falou, fica de pé, você ficou. Aí o pastor falou, fecha os olhos, você fechou. Aí o pastor falou, agora vê se você tem pecado. Aí você fechou os olhos e o pastor diz, agora pode abrir os olhos. Você abriu os olhos e na sua cabeça falou, não tem pecado não, estou bem, oxe, eu estou bem demais. Aí vamos dizer que do teu lado, assim, umas 3 cadeiras para frente, ou umas 5 agora com distanciamento, você olha, tem uma pessoa que está sentada de cabeça baixa, sem segurar o cálice na mão. Aí você olha para ela e fala assim, lá, vem na igreja toda semana, tá aí, ó, agora não participa da ceia. Será qual que é o pecado dela? Por que será que ela não está participando? Deve estar em pecado, né? Depois fica toda vez lá na frente pedindo oração para o pastor. Eu diria que você, ao comer do pão e beber do cálice com esse pensamento, você está comendo de modo indignamente, porque você está julgando as outras pessoas. Esse é um modo indignamente de comer ou beber do pão, ou beber do cálice, porque você tem que comer para ter comunhão com as pessoas e não julgar as pessoas. Então, quando Paulo disse examina-se a si mesmo, Paulo não mandou examinar para ver se tem ou não pecado, porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus 26, 27, ele diz assim, o cálice, o meu sangue é derramado para a remissão dos pecados. Se fosse para quem não tivesse pecado, então o próprio Jesus teria dito. Então quem pode comer do pão e deve, não são as pessoas que são totalmente santas, porque quem somos santos, senão aqui tentando melhorar cada dia. Então Jesus derramou sangue em remissão dos pecados. Então, quando Paulo disse examina-se a si mesmo, Paulo não está mandando examinar para ver se tem ou não pecado. Paulo mandou examinar para ver se você não está comendo de modo indigno. Ou, desculpa, de modo indignamente, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, então? Isso, eu queria que você segurasse o pão, segure o cálice, eu tenho aqui. Vamos fazer uma oração neste momento. Meu Pai e meu Senhor Jesus, nesta hora eu tenho milhares de pessoas espalhadas por todos os lugares e pessoas que oram comigo agora, participando desse momento tão especial, desse momento tão glorioso, esse momento que nós chamamos de momento de gratidão, momento de louvor, momento de adoração àquele que era, que é o Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, nós participamos da ceia, é uma forma de nós afirmarmos aqui na terra que nós temos comunhão com o Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai,
o nosso ajudador, que tu és o nosso Cristo. Deus, nós participamos da ceia reconhecendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que a natureza de Adão, ela foi remida de nós. Claro que nós ainda temos uma natureza pecaminosa, porque enquanto aqui na terra lidamos com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Mas nós chegamos diante de Ti, meu Pai, e damos graças pela remissão dos nossos pecados, pelo perdão que nos é concedido por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pega o seu pão agora, em nome de Jesus de Nazaré, segure na sua mão e diga assim comigo, segurando do pão, diga assim comigo agora: Senhor Jesus, eu participo deste pão para receber a vida eterna que o Senhor veio trazer para cada um de nós. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e entrego a Ti a minha vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga: Espírito Santo, que a minha alma, a minha vida, seja agora renovada pela presença do Senhor em minha vida. Te dou graças por este pão e o recebo em Teu santo nome, como sendo parte da Tua carne que me dá vida. Em nome de Jesus. Podem comer agora do pão. Graças a Deus. Receba a vida de Deus aonde quer que você estiver. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus te santifique. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus te faça um vencedor. Agora, levante para os céus o cálice. Diga comigo: Senhor Jesus, participando deste cálice, eu recebo a remissão dos meus pecados, a prova do que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu te confesso como meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Agradeço pelo perdão, agradeço pela remissão dos meus pecados e te entrego, Senhor, a minha vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te dou a minha vida e te entrego o meu coração. Assim seja, amém e graças a Deus. Podem beber do seu cálice, receba a vida de Deus. Graças a Deus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Nesse momento, Pai, milhares de pessoas que oram e crê conosco, recebem agora a Tua vida. Obrigado pela comunhão, obrigado pela certeza da vitória, obrigado porque todos nós que participamos neste momento, recebemos a plena comunhão e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus amigos, graças a Deus. Eu acredito que foi importante para você, foi importante para mim passar esses momentos com vocês. Para mim foi uma grande alegria e eu quero dizer a você que nós estaremos de volta no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui, horário de Brasília, com mais um culto online, tá bom? E se você, de alguma forma, recebeu a bênção de Deus, fale também para os seus parentes e amigos, os convide para que o próximo culto online eles possam estar conosco. Se possível, compartilhe com eles aí esse link desse nosso culto online, para que eles possam ver e, quem sabe, assim, ser também abençoados em Cristo Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho da sua companhia e nós voltaremos, com certeza, no próximo domingo. Até lá!